Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. A gente vai falar hoje sobre um tema muito delicado, que é sobre o documentário da Daniela Pérez, né? O documentário sobre a Daniela Pérez, né? O documentário que saiu agora na HBO. E agora, quer dizer, já faz eu acho que umas 2, 3 semanas, né, que saiu, mas eu acabei assistindo essa semana esse documentário. E tem muita coisa que me chamou a atenção ali que tem a ver com a questão da psicanálise, tá? Então eu decidi fazer esse vídeo aqui, eu deixei inclusive até algumas anotações, porque eu assisti esse documentário e percebia um conteúdo que dava para trazer para a gente comentar sobre psicanálise. E aí eu tive que assistir novamente para poder fazer algumas anotações. Eu estou com um caderninho aqui com as respectivas anotações e eu quero deixar bem claro logo o seguinte, logo de início, né? O nosso canal aqui, ele às vezes pega algum documentário ou algum filme e traz para cá em forma de conteúdo para que a gente possa falar sobre psicanálise, principalmente psicanálise. Por que eu estou deixando isso bem claro? Porque geralmente as pessoas, eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai entrar nesse vídeo porque não está interessado no que eu tenho para falar, está interessado em procurar alguém que fale aquilo que essa pessoa quer escutar. Então você não vai ouvir aqui, por exemplo, eu falar muito sobre a questão do Guilherme de Pádua. É provável que tenha muita gente que entre nesse vídeo aqui achando que vai encontrar mais um cara falando que Guilherme de Pádua é psicopata, que Guilherme de Pádua é isso, que Guilherme de Pádua tem transtorno tal, tem transtorno tal. No nosso canal aqui, a gente não tem uma perspectiva nosográfica, né, dessas percepções acerca da mente humana. Quando eu falo sobre a questão da nosografia ou nosologia, por exemplo, eu faço uma crítica, eu falo sobre isso e falo abertamente que é um sentido pejorativo, porque eu estou fazendo uma crítica à indústria psicofarmacológica que quer rotular o ser humano e quer patologizar o sofrimento, patologizar os comportamentos do ser humano, para que isso seja correspondido a um aumento no faturamento dessas indústrias psicofarmacológicas. Então, eu sou, não vou dizer que eu sou contra isso, mas na clínica psicanalítica, ou pelo menos na minha percepção de psicanálise e na formação que eu estou buscando em psicologia, isso acaba sendo extremamente secundário, tá? Estou muito mais preocupado em entender os mecanismos de defesa da pessoa, como é que a pessoa sofre o que ela sofre, quais foram os conteúdos reprimidos, como foi que ela vivenciou, por exemplo, a infância, o que está acontecendo hoje que tem a ver com a infância dela. Então, estou muito mais preocupado nessa dimensão de sofrimento do ser humano do que simplesmente categorizar e patologizar o ser humano para colocar ele enquadrado como se ele tivesse numa prateleira de supermercado, para que a indústria psicofarmacológica possa definir qual remédio ela vai fornecer para quem. E isso não quer dizer também que a gente não possa um dia tratar sobre determinados transtornos aqui, mas não é a preferência do nosso canal, até porque não é a minha compreensão de abordagem psicanalítica, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar. E o segundo ponto é dizer que esse documentário ele é tão interessante que dá pra gente falar sobre diversos temas, né? Então eu posso pegar um filme, por exemplo, falar sobre uma dimensão de sofrimento, falar sobre uma abordagem da psicanálise, eu posso falar sobre um conceito da psicanálise ou mais de um conceito da psicanálise. O que eu quero falar aqui é sobre mecanismos de defesa. A gente vai falar sobre esse documentário acerca da Daniela Pérez, do que aconteceu com ela, para falarmos sobre mecanismos de defesa, porque o documentário do início ao fim ele me trouxe mecanismos de defesa. Eu consegui perceber alguns possíveis mecanismos de defesa e eu queria tratar isso com você, porque eu acho que é indispensável para a clínica um psicanalista, por exemplo, ele ficar atento aos mecanismos de defesa que se apresentam a partir do discurso do paciente, tá? O paciente vai falando e é interessante você perceber não apenas o que ele está dizendo, mas o que ele está dizendo a partir daquilo que ele não está dizendo, tá? Ou seja, o que ele está falando para você, não com as palavras que está sendo dita, mas sobretudo com as palavras que não estão sendo ditas. Então, inclusive, a partir do discurso dele, ou seja, das palavras que realmente estão sendo ditas, você pode identificar alguns mecanismos de defesa e tentar entender o lugar de fala dele naquele discurso, né? Por que ele está falando aquilo, qual o mecanismo de defesa seria, e a partir deste momento você pode trazer para o paciente, isso aqui eu quero chamar a atenção para você, tá? Porque isso tem a ver tanto com a clínica psicanalítica como tem a ver com o nosso vídeo aqui. Olha só, quando a gente identifica um possível mecanismo de defesa,
é importante você entender que se aquele conteúdo está se apresentando como um mecanismo de defesa, então significa que um conteúdo por trás daquele é um conteúdo muito forte, né? Tem um afeto muito denso e a pessoa pode não dar conta daquilo ali. Então, é interessante, por exemplo, para um psicanalista fazer bem esse manejo, né? De tentar apresentar para o paciente esse possível mecanismo de defesa. Eu estou falando possível mecanismo de defesa porque, sim, em primeiro lugar, o psicanalista pode estar equivocado. Em segundo lugar, que é o mais frequente, o paciente ele pode não dar conta daquele conteúdo. Então, não adianta, por exemplo, você falar para o paciente, olha, esse mecanismo de defesa é esse, aquilo. Eu procuro ter um manejo maior nesse sentido, que possivelmente a partir do discurso dizer, olha, uma coisa que eu percebi, né, que eu estou suspeitando, é que me parece que isso que você falou talvez seja um mecanismo de defesa. Eu não sei se faz sentido para você, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, né? Ou pelo menos você gostaria de conversar sobre isso, que eu acho que é mais interessante perguntar para o paciente. Por quê? Porque você vai preparando ele para que, se isso realmente for um mecanismo de defesa, ele consiga de fato dar conta. Se ele não conseguir dar conta, não adianta você insistir, né? Esse conteúdo ele vai aparecer em outro momento. Por isso que é interessante você entender esse manejo clínico antes da gente entrar nesse vídeo aqui, que eu sei que é um vídeo longo. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque existem vários possíveis mecanismos de defesa que eu identifiquei lá que podem, em primeiro lugar, não ser. E, em segundo lugar, você pode, por exemplo, interpretar de uma forma diferente da minha. E eu queria a tua participação aqui abaixo para a gente entender alguns mecanismos que você conseguiu identificar, alguns mecanismos que você suspeita que existam, né, naquelas manifestações, e se estão iguais ou diferentes das minhas, né? Então vamos lá, eu vou falar sobre algumas cenas agora e a partir dessas cenas a gente vai entender os possíveis mecanismos de defesa, né? Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é a questão de como Raul Gazola recebeu a notícia. Ali me pareceu realmente ser um mecanismo de defesa de negação. Eu vou explicar por quê. O Raul Gazola vai dizer que estava procurando já a Daniela Pérez, né? Estava procurando junto com a Glória Pérez e tal. Inclusive parece que ele estava com um carro dela. E quando ele chega no edifício dele, no prédio, no apartamento onde ele morava, o porteiro avisa que um policial ou um delegado da 16ª DP apareceu lá, pedindo para que ele entrasse em contato, pedindo para que ele fosse lá, né? E ele não fala isso abertamente no documentário, mas ele vai falar em outras entrevistas, ele fala que inclusive nesse momento ele sentiu um alívio. Ele falou, poxa, então encontraram a Daniela Pérez, né? Alguma notícia a gente vai ter dela. Isso já começa a ser, na minha opinião, o início de um possível mecanismo de defesa, que é não cogitar a possibilidade de que algo mais grave pudesse ter acontecido com ela. Porque eu acho que era uma coisa tão surreal, que é tipo assim, uma menina de 22 anos, ela morrer já é uma coisa meio que antinatural, né? É difícil você dar conta disso, é uma coisa muito complicada. Eles estavam, inclusive, até recém-casados, né? Então é uma coisa muito complicada, assim. Esse processo ser interrompido é uma coisa muito antinatural. Além do mais, da forma como foi, aí é que chega a ser algo completamente bizarro, assim. A tua mente, para conseguir dar conta dessa informação, é algo muito pesado. Então, é óbvio que a gente vai ver muitos mecanismos de defesa que eu vou apresentar aqui. Eu acho que nesse momento o Raul Gazola já estava apresentando um início no mecanismo de negação, que seria, não, aconteceu tudo, mas uma coisa mais séria não aconteceu, né? Não tem como. A gente está falando, afinal de contas, da Daniela Pérez, uma pessoa cheia de vida, né, que esbanjava a vitalidade na sua obra artística, inclusive até, que eles estavam ensaiando uma peça de dança. Enfim, então ele vai para a delegacia e quando chega na delegacia, inclusive a primeira coisa que ele fala é que ele procurou o carro, né? E ele não viu se o carro estava em estacionamento. Eu acho que ele imaginou naquele momento que ela tinha ido prestar uma queixa, alguma coisa, uma tentativa de assalto, alguma coisa nesse sentido, né? Então, o fato dele dizer que está procurando o carro, me parece também já ser um complemento desse mecanismo de defesa de negação. Que basicamente é o seguinte, só para explicar para quem está chegando agora, a negação ela acontece, vamos supor que uma pessoa ela tenha um filho que, sei lá, vai sair para uma balada, certo? E aí o filho saiu para a balada, por volta das 2 horas da manhã, alguém liga para o celular desse pai ou dessa mãe e avisa que aconteceu um acidente muito grave com o filho e que o filho pede para a pessoa, por exemplo, ir para o IML, sei lá, vamos supor.
aconteceu um acidente com seu filho, né? Aconteceu algo muito grave e você precisa ir para o IML, urgente. É muito provável que a pessoa nesse momento diga o seguinte: não, o que aconteceu foi que bateram nele e ele está fazendo exame de corpo de delito, né? Então é isso que aconteceu. A pessoa vai investindo emocionalmente nessa ideia, que é um mecanismo de negação, é negar aquilo que realmente está, ou pelo menos que os indícios estão apresentando que está acontecendo ali. Isso é uma coisa muito saudável, diga-se de passagem, porque existem conteúdos realmente muito fortes, né? Para você dar conta naquele momento é muito complicado. O que não é saudável do mecanismo de defesa é ele permanecer no longo prazo. É você não entender aquele processo psíquico, é você não identificar que isso é um mecanismo de defesa. E aí você fica sempre no estado de negação e isso é uma coisa que acaba sendo prejudicial. Mas o mecanismo em si, ele é muito, esse mecanismo principalmente de negação, ele é muito bom porque você não consegue dar conta daquela informação logo no início. Então você vai gradativamente começando a elaborar e entender que de fato aquilo aconteceu. Mas continuando com relação ao Raul Gazola, ele chega lá na delegacia e ele estava, eu acho que ela era com a Marilu Bueno, que ele vai dizer que estava com a Marilu Bueno, e o delegado, o policial, né, alguém de lá da delegacia pergunta se ele era o esposo dela. Sim, ele era o esposo dela, e pergunta: e você é a mãe? Né, perguntou para Marilu Bueno. E aí ela disse o seguinte: não, eu sou a mãe na novela. Se eu não me engano, foi isso que aconteceu. Eu sou a mãe na novela. Aí ele fala: tá, então eu quero falar com você. Né? O policial pediu para fazer isso porque ela iria receber essa informação com menos impacto do que o próprio marido, né? Então o policial vai, fala para a Marilu Bueno. Enquanto isso está acontecendo, chega um outro policial e fala para o Raul Gazola: olha, fui eu que achei o seu carro. E aí ele ainda fica sem entender: mas você achou o meu carro, mas e a Dani, onde é que ela tá? E o cara fala: não sei. Pois bem, a Marilu Bueno, ela vai voltar e vai dizer para o Raul Gazola: olha, você precisa ser muito forte, a Dani não está mais entre nós. Ela, inclusive, tem uma suavizada maravilhosa aí, né? Porque isso é uma notícia muito difícil de você dar para a pessoa. Então, realmente ela teve bastante tato ali para poder passar essa informação para o Raul Gazola. Mas uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: é que ele vai perguntar para outro policial, tá? Ele vai dizer assim: mas o carro está muito amassado, a capota do carro está amassada, as portas do carro estão amassadas, porque na verdade o que ele pensou foi, ela se acidentou, né? Ela sofreu um acidente de carro. O que ele não percebeu naquele momento é: se ela tivesse sofrido um acidente de carro, possivelmente ele não teria recebido a ligação da delegacia, mas é provável que tivesse recebido a ligação do hospital, ou inclusive é provável que tivesse recebido alguma ligação de alguém do Instituto Médico Legal, alguma coisa nesse sentido, né? Mas já que ele estava numa delegacia, ele acabou não percebendo que poderia existir alguma coisa a mais ali, né? Que ela realmente poderia ter, alguém poderia ter abreviado a vida dela ali deliberadamente. E isso me parece ser justamente esse mecanismo de negação. Por quê? Porque era a Daniela Pérez, né? Ela era uma pessoa extremamente jovem, uma pessoa que era tida como a namoradinha do Brasil. Eu lembro que eu era muito pequeno nessa época, mas a minha mãe, ela era assídua da novela, ela era telespectadora quase que religiosa da novela, né? Então, ela, por exemplo, a minha mãe, se você falar Guilherme de Pádua perto dela, é melhor você falar o nome de Satanás do que Guilherme de Pádua, porque até hoje a minha mãe ficou com esse negócio muito forte, essa representação muito negativa na cabeça, né? Tipo, Guilherme de Pádua é um nome péssimo para ela escutar. Então isso é algo que chocou muito o Brasil e as pessoas que estavam próximas. É como eu falei, né? É uma questão meio que antinatural. Uma menina que está em ascensão plena, uma menina que está conquistando o Brasil, aliás, já tinha conquistado o Brasil, uma menina que era jovem, uma menina que em sua expressão artística, como a questão da dança, por exemplo, ela apresenta muita vitalidade, e a vida dela foi interrompida. Isso não faz o menor sentido, ainda mais ser interrompida por alguém
poderia querer mal para aquela menina. Então, este conteúdo é um conteúdo que o ego não dá conta de início, né? E isso me parece realmente o motivo desse mecanismo de negação do Raul Gazola. Ele queria acreditar em qualquer outra alternativa, menos que realmente alguém tivesse desejado mal para ela e que tivesse realmente executado algo de muito ruim para ela. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender como às vezes funciona essa questão do mecanismo de negação. Vamos supor que uma mulher esteja esperando o seu marido em casa, ou o marido esteja esperando a mulher, né, em casa, ou o marido esteja esperando o seu outro marido em casa, enfim. É um casal, né? Um está esperando o outro em casa. E aí o que acontece é que, por causa do atraso, a pessoa que está em casa começa a suspeitar e dizer, eu acho que ele está com outra pessoa, né? Eu acho que essa pessoa está me traindo. E aí a pessoa entra naquele pensamento de tipo, não, ele está me traindo, quando ele chegar em casa, quando ela chegar em casa, ele vai se ver comigo, ou ela vai se ver comigo. E aí vamos supor que essa pessoa receba uma ligação de alguém e diga o seguinte, olha, preciso que você venha aqui no Instituto Médico Legal, tá? Porque seu marido está aqui. Dependendo da forma como essa pessoa receba a informação, ela não vai dar conta do que está acontecendo. Então é possível que ela pense o seguinte, ou ele pense o seguinte, ela realmente estava com outra pessoa, mas brigou com essa outra pessoa e agora está fazendo exame de corpo de delito lá. Então eu vou lá para ajudar essa pessoa, mas mesmo assim depois essa pessoa vai se ver comigo. Mas é difícil para a pessoa perceber e realizar logo neste momento, né, fazer essa representação interna de que, poxa, me ligaram do IML. Então a primeira opção é, esta pessoa perdeu a vida, tá? Geralmente a pessoa vai cogitar isso como última hipótese, ela vai investindo emocionalmente em outras possibilidades, entrando nesse mecanismo de negação, porque realmente esse conteúdo é muito forte para o ego. E uma coisa que me chamou a atenção é que o tio de Daniela Pérez foi o primeiro a chegar no local, né? Ele sabia onde era mais ou menos o local, quando ele recebeu a informação ele foi o primeiro a chegar lá. Ele é uma pessoa que me parece que estava mais preparada para receber aquela notícia naquele momento. Porque no discurso dele você não vê mecanismos de defesa, entendeu? No discurso dele você vê uma certa serenidade, você vê o impacto emocional, você vê que realmente aquilo foi muito pesado para ele, mas eu acho que pelo fato dele ser médico, eu acho que pelo fato de na profissão dele já ter visto muita coisa, inclusive a interrupção da vida de pessoas jovens, de pessoas vitais, né? Ele já deve ter tido acesso a determinados conteúdos que fez com que ele conseguisse elaborar melhor essas questões, receber melhor essa informação. Então, de fato, se você observar o discurso do tio de Daniela Pérez quando ele chega ao local, é um discurso que realmente não parece apresentar mecanismo de defesa. Quando ele viu, ele falou, não, realmente isso aconteceu. Agora, um outro ponto que eu deixei anotado aqui foi o seguinte, quando o Raul Gazola, ele chega no local, né, onde está lá a Daniela Pérez. Então, a polícia já está por lá, né, e ele chega no local, o irmão de Daniela Pérez não quis se aproximar, também outro mecanismo, né, esse afastamento, essa negação, né, de não quero olhar, eu não quero, esse conteúdo é muito forte para mim. E eu imagino assim, ó, eu acho uma coisa, assim, talvez a maior dor, por exemplo, que o ser humano possa ter é de perder, por exemplo, um filho ou uma filha. Mas ainda assim, ainda que estejamos falando de relação de irmãos, né, e relação de marido, esposa, como no caso do Raul Gazola, como no caso do irmão de Daniela Pérez, ainda assim é um conteúdo extremamente forte, porque é como a gente está falando, ali foi algo completamente antinatural. Parece que no auge da vitalidade dela, a vida dela foi abreviada. Então isso é um negócio muito complicado para você aceitar. O irmão realmente, ele não estava preparado naquele momento. No documentário ele vai dizer em certo momento que ele, hoje meio que ele pensa, poxa, eu deveria ter ficado mais perto dela, né? Deveria ter estado lá mais próximo, né? Nos instantes finais. Mas é muito complicado a pessoa se culpar por causa disso, porque assim, naquele momento ele não estava preparado. Hoje ele só consegue pensar dessa forma, ele só consegue cogitar essa possibilidade porque ele já teve tempo de elaborar essas questões. Mas naquele período era muito forte. Ele não ia conseguir dar conta mesmo. Então o que eu quero falar, voltando para a questão do Raul Gazola, é que quando ele chega lá, que ele vê o corpo, né? Ele vai dizer que ele volta para o irmão da Daniela Pérez e ele diz o seguinte, cara, não é ela. E aí o irmão da Daniela Pérez fala,
que alívio e tal. E ele fala, não, 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 você entendeu errado. Não é ela que está ali, é o corpo dela que está ali. Na cabeça do Raul Gazola, o que aconteceu foi o seguinte, tá, entendi, isso aqui é um corpo, mas a Daniela Pérez está em qualquer outro local. Isso me parece um pouco, apesar de eu ter entendido o que ele falou, eu consigo entender, porque assim, quem já teve a oportunidade e o desprazer, inclusive, de ver alguém que perdeu a vida, sabe que é muito diferente de alguém que está dormindo. Né? Ainda que você não veja que a pessoa está dormindo, está respirando, mas alguém que perdeu a vida é difícil explicar, porque você percebe claramente que o corpo ele não tem mais vida, né? E ele me parece que ele preferiu se agarrar nessa questão espiritualista, sabe? Tipo, não, ela ainda está aqui entre nós, ela tem alma e esse é apenas um corpo, né? E isso pode ter sido uma espécie de uma fantasia, que é digamos assim, uma variação da negação. Isso pode ter sido, por exemplo, uma racionalização, né? De dizer o seguinte, não, mas tudo bem, mas não acaba aqui, né? Tem um além disso, ela ainda vive, né? A Daniela Pérez ainda existe. O que nós temos aqui é apenas o corpo dela. Isso pode ter sido uma justificativa plausível e racional naquele momento para não ter que dar conta daquela informação que, volto a dizer, é uma informação muito pesada e esses mecanismos de defesa que nós estamos falando aqui, eles foram extremamente necessários para que as pessoas, inclusive, conseguissem auxiliar, estar próximo da polícia ali nessa investigação. E não só estar próximo, como a própria Glória Pérez, que tem mecanismos de defesa extremamente rebuscados, ela conseguir sublimar todo esse processo e se afastar um pouco disso emocionalmente, fazer uma espécie de um bloqueio emocional, porque em determinado momento ela vai falar que quando ela viu, por exemplo, o corpo da própria filha, o que é uma coisa muito dolorosa, em determinado momento ela não conseguia sentir mais nada. Ela simplesmente bloqueou determinadas emoções. Ela ficou quase como se fosse catatônica, né? Esse bloqueio emocional ele vai ser extremamente importante para a resolução do caso, para que se entenda realmente o que foi que aconteceu ali, porque se não fosse ela conduzindo as investigações ali, o negócio estaria bem complicado. A própria Glória Pérez, inclusive no outro dia, né, quando passa todo aquele período, que é um período muito nebuloso e tal, quando amanhece o dia, que as pessoas vão trabalhar, cada um vão para os seus objetivos, né, seus trabalhos e por aí vai, as pessoas estão indo para a escola, os carros estão passando. Eu não sei se eu entendi corretamente, mas o que me pareceu foi que a Glória Pérez falou, olhou para o mundo, né? Ela olhou para todo mundo e falou assim, cara, não faz sentido isso, sabe? Parece que eu não faço parte desse mundo, parece que as coisas estão desconectadas. Quando ela estava falando algo mais ou menos nesse sentido, tipo, as pessoas não estão nem aí, ninguém sabe o que aconteceu, cada um está cuidando da sua vida e eu estou com essa dor gigantesca e tal. Será que eu estou nesse mundo? Qual é a relação que eu tenho com ele? A pessoa fica meio confusa nessa situação. Talvez ela estivesse falando sobre um mecanismo, inclusive, parecido com o caso Schreber, né, de Freud, onde o Schreber vai dizer, ele disse isso através de um livro, que era como se existisse um véu separando ele do mundo, né? Eu não sei se estava acontecendo ali periodicamente uma leve dissociação, né? Porque isso pode acontecer também com o mecanismo de defesa. Eu me dissociar, eu tenho uma sensação de que, cara, isso aqui é real mesmo, não é real? Eu acho que eu não faço parte daqui, sabe? Eu acho que esse mundo não me pertence, isso talvez não esteja acontecendo e tal. Todo esse mecanismo de defesa me parece ser uma leve dissociação. E falando também na própria Glória Pérez, né? Ela, a princípio, ela também teve vários mecanismos de negação, como, por exemplo, ela fala que quando ela estava vendo a filha naquela situação, ela tinha vontade de falar, levanta, sabe? Levanta daí. O fato dela falar levanta, né? Isso é uma coisa extremamente frequente. Eu já vi algumas situações assim e realmente não são agradáveis, sabe? Você vê uma pessoa que está vendo uma outra que ama e esta outra está sem vida e esta pessoa simplesmente não consegue aceitar. Então, levanta daí, né? Levanta. Que brincadeira é essa, né? Por que estão brincando comigo dessa forma? Isso é uma pegadinha, né?
Onde é que está a câmera? Tem alguma coisa errada aqui. Não pode ser. E essa negação daí, é como a gente falou, ela é extremamente saudável, tá? Agora, uma coisa curiosa que eu quero falar para você é o seguinte. O Eric Johnson, em determinado momento, soltaram o Guilherme de Pádua. E aí o Eric Johnson, ele dá uma declaração dizendo algo mais ou menos assim, cara, vocês soltaram um monstro. Os caras é um monstro que tá solto aí. Isso é uma coisa que me chama a atenção, porque isso também é um mecanismo de defesa, que é uma espécie de fantasia que é construída, porque você sabe, né? Eu acho que você sabe que monstros não existem, né? Então, essa fantasia, na verdade, ela é construída já de muito tempo, né? Já a gente está falando de civilizações antigas. Eu faço estudos de lendas urbanas, faço estudo de lendas rurais, em diversos períodos, por exemplo, da civilização. Inclusive, eu tenho canais que falam sobre isso, né? Porque eu não tenho só esse canal aqui. Inclusive, eu vou até deixar os links dos canais aqui abaixo. Eu sempre deixo os links, né, de meus outros canais aqui abaixo. E uma coisa que eu percebo que é muito claro para mim é que o ser humano, ele sempre teve dificuldade de aceitar que outro ser humano pudesse cometer uma barbaridade. Me parece que existe um certo desconforto inconsciente no seguinte sentido: se aquele cara que fez isso, ele é um ser humano, então eu também sou um ser humano. Será que eu teria capacidade de fazer isso? É, ou mais ou menos o seguinte sentido, eu me sinto desconfortável em me categorizar da mesma forma que aquela pessoa que cometeu aquela barbaridade e que eu não teria capacidade de cometer. Para diminuir esse tipo de desconforto psíquico, me parece sempre que o ser humano ele tenta criar uma fantasia para categorizar esta pessoa numa outra dimensão, né? Numa outra categoria. Então, não é um homem que estraçalha uma pessoa, é um lobisomem, como no caso de civilizações antigas. Não é um homem que mata mulheres, é um vampiro, por exemplo, tá? Não é um homem que faz o que faz com determinadas mulheres, inclusive praticando assédio. Um homem não pode fazer isso, que é isso. Eu sou um homem, eu não sou capaz de fazer isso. Então, o ser humano ele tem muita dificuldade de dar conta dessas situações. E aí ele acaba criando essa espécie de fantasia, mas se a gente for pensar criticamente, o Guilherme de Pádua não é um monstro, ele é um ser humano, né? E aqui eu estou falando no sentido biológico, né? Eu estou falando no sentido fisiológico, eu não estou falando do sentido simbólico. Então me parece que esta fantasia de dizer, olha, aquele camarada é um monstro, é muito mais para se afastar do meu próprio desconforto psíquico. E a cultura acaba comprando essa narrativa. Antigamente quem fazia isso era um lobisomem, antigamente quem fazia isso eram outras espécies, né? Vampiros e por aí vai. Hoje a gente costuma dizer que aquilo é um monstro, né? Mas de fato eu acho que é uma tentativa inconsciente para não lidar com esse desconforto psíquico. A mesma coisa me parece acontecer com essa categorização exacerbada de psicopatas, né? Então, hoje em dia, esse termo psicopata ficou extremamente vulgarizado, ficou extremamente popularizado, de forma que qualquer pessoa que comete uma maldade hoje é um psicopata. E aí as pessoas ficam nessa ânsia de tentar provar, pelo menos inconscientemente, por A mais B, que aquela pessoa é um psicopata, porque isso me distancia dessa condição desse ser humano que fez essa coisa de mal. Porque talvez me parece que isso inconscientemente causa um certo desconforto, né? Será que seria um ser humano como eu? Um ser humano simplesmente que leva a vida normal, que consegue fazer alguma coisa nesse sentido. E aqui eu não estou dizendo necessariamente que o Guilherme de Pádua é ou não é psicopata, até porque eu não vi. Alguém tem alguma informação? Eu realmente não pesquisei sobre isso, porque não era a pauta aqui do que a gente queria trazer. A gente queria falar sobre mecanismos de defesa, mas eu não lembro de ter visto absolutamente nada sobre avaliação psicológica acerca do Guilherme de Pádua. Eu sei que a Ana Beatriz já escreveu sobre isso, inclusive eu li esse livro já há muito tempo, mas assim, não lembro dela ter falado no livro sobre absolutamente nenhuma avaliação psicológica. Para você definir que uma pessoa é psicopata ou não, tem que passar por avaliações psicológicas, né? Então, quem já pagou, por exemplo, cadeira de avaliação como Rorschach, que é uma avaliação psicológica muito difícil, não é tão simples assim, uma avaliação projetiva, né?
que tem base, inclusive, em mecanismos de defesa da psicanálise, como a questão da projeção, por exemplo, você combina o Rorschach com outras avaliações psicológicas, e mesmo assim, mais de uma pessoa, mais de um profissional que é especializado naquele processo vai fazer essa avaliação psicológica, e é muito provável que dê resultados diferentes, porque é muito difícil, não é tão simples assim, não é um processo tão leviano assim quanto as pessoas estão tratando na internet, você classificar uma pessoa como psicopata. Me parece que essa tentativa desesperada de classificar as pessoas que cometem crimes como psicopatas, me parece que é na mesma lógica, né, de mecanismo de defesa, de criação quase que de uma fantasia, nesse caso parece ser uma racionalização, para não ter que dar conta da condição humana, que é uma condição que é muito perigosa, que faz muita coisa boa, mas também faz muita coisa ruim. Então, talvez essa questão do Eric Johnson, por exemplo, de chamar ele de monstro, isso aí é uma coisa muito popular. Talvez, eu tenho a impressão, justamente estudando lendas, né? Eu tenho a impressão que durante toda a história da civilização a gente sempre teve dificuldade em dar conta da nossa condição. E por causa disso a gente tem que categorizar essas pessoas de uma forma mais fantasiosa, mais simbólica. Esse cara é um monstro, mas esse cara em épocas passadas seria um lobisomem e seria um vampiro, alguma coisa nesse sentido, né? Quando a gente não tinha, principalmente, mecanismos para solucionar esses casos, né? Fazer essas investigações com essas ferramentas, né? Como placa de carro, como no caso da Daniela Pérez. Antigamente não tinha placa de cavalo, por exemplo, né? Então, eu tenho uma impressão que é mais ou menos uma fantasia dessa para afastar o próprio ser humano de ter que dar conta de quem nós somos. Agora, uma questão também que eu lembro, né, que quando a Glória Pérez estava indo para o local, ela fala, inclusive, ela fala isso, eu acho que ela até fez terapia, deve provavelmente ter feito análise, ter sido acompanhada por uma psicóloga, um psicólogo, porque ela fala que estava investindo emocionalmente na seguinte ideia. Quando ela estava indo para lá, ainda existia, né, aquela discussão se é ou se não é. O Raul Gazola falou assim, não é ela, talvez seja, talvez não seja. Não tinham passado a informação, eu sei que basicamente é isso, não tinham passado a informação concreta para a Glória Pérez. Talvez as pessoas estivessem protegendo ela. É melhor, eu não quero dar essa notícia, é melhor ela chegar e ela ver. E ela estava investindo emocionalmente, né? Justamente mais esse mecanismo de negação também, que era, não, mas a Daniela Pérez, ela é muito conhecida, então se fosse ela, as pessoas já saberiam, né? Então eu vou para lá só para checar, mas não é ela, não tem como ser, né? Ela é conhecida do jeito que é e tal, então ela entra realmente nessa questão de negação. E uma coisa que eu achei muito curiosa do ponto de vista psicanalítico é o seguinte: após o velório da Daniela Pérez, me parece que foi após o velório, eles foram contar para o Raul Gazola quem é que tinha feito aquilo. Neste momento, eles se fecham numa capela, eles se trancam numa capela, várias pessoas ficaram rodeando ali o Raul Gazola, que já imaginavam qual seria a reação colérica dele, né? E falaram para ele que tinha sido o Guilherme de Pádua. E naquele momento, diz que, sei lá, acho que na faixa de uns 10 caras tentavam segurar ele e não conseguiam, sabe? E a fúria dele estava muito grande, assim, ele mordia, parece que uma almofada, um pedaço de pano, alguma coisa assim. De fato, se ele tivesse próximo, né, do Guilherme de Pádua, teria realmente acontecido uma tragédia e enfim, ele teria implicações jurídicas ali. Não dá nem para imaginar o que é que poderia acontecer, né, pela fúria do momento, pela ira do momento. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi, eu acho que foi o Maurício Matar que falou, ou foi o Alexandre Frota, que falou que quando o Raul Gazola, ele se acalmou um pouco mais daquele acesso de raiva, ele se deitou. E no que ele se deitou numa posição fetal, né? Se deitou no chão numa posição fetal, chorando muito. Esse mecanismo, me parece, pelo menos eu interpretei dessa forma, que seria um mecanismo de regressão. Basicamente, você adota alguns comportamentos infantis que geralmente levam você, do ponto de vista metapsicológico, para um período em que você se sentia mais confortável emocionalmente. No caso, muitas vezes, para a barriga da mãe, né? Então, pessoas que terminam o relacionamento, várias delas choram em posição fetal,
Alguns comediantes, inclusive, até brincam com isso, né? Fazem piada com isso. Isso, na verdade, é uma coisa muito mais comum do que se imagina. Mas você pode desenvolver outros comportamentos, né? Você pode, por exemplo, desenvolver um ponto de fixação na fase oral para remeter você a um período de quando você estava sendo amamentado, amamentada. Por exemplo, em término de relacionamento, tem gente que come demasiadamente, que compra chocolate, que come muito, se alimenta muito, compra muita besteira para ficar comendo dentro de casa, porque está muito entristecido. Esse é um movimento de regressão que remete você a uma fase oral. Justamente porque era uma fase mais emocionalmente agradável, né? Emocionalmente mais branda. Então, isso que aconteceu com o Raul Gazola é um movimento de regressão, que também é um mecanismo de defesa e bem compreensível, inclusive nesse momento, né? Uma outra negação que aparece muito forte em forma de fantasia é quando está no velório da Daniela Pérez, que a Glória Pérez, ela fala que ela pediu para Deus e ela começou a pedir para marcianos, por exemplo. Ela começou a pedir para o tempo, para que o tempo pudesse voltar. Esse me parece ser um mecanismo de defesa, que é aquela questão da fantasia que a gente falou, né? A gente vai mais para o campo do transcendental, e também não estou dizendo que o transcendental não existe, não é nada disso que eu estou falando, tá? Estou falando da dinâmica psíquica, né? Inclusive não tem como eu trazer aqui uma prova de que o transcendental existe ou não. Então, até então, o transcendental ele é improvável, no sentido de que você não pode fazer um teste no laboratório e trazer uma comprovação científica de que o transcendental existe. Agora, o que eu posso falar sobre a dinâmica psíquica é buscar nesse momento auxílio, por exemplo, de possíveis marcianos e tal, o que também é muito compreensível, é uma coisa também muito comum, tá? Isso é importante a gente explicar, mas isso também é um mecanismo de negação que se apresenta em forma de fantasia. E aí eu não sei se eu já falei nesse vídeo, mas tem gente que vai diferenciar, né, a fantasia da negação. Para mim, a fantasia eu interpreto ela como uma variação da negação, tá? Que pode se apresentar de forma de uma negação direta ou em forma de uma negação indireta. Neste caso aí seria no caso de uma fantasia, né? Essa questão de você pedir, por exemplo, para o tempo voltar, no fundo, você sabe que aquilo não vai acontecer, mas é muito duro para você. É como eu falei, né? Acho que a maior dor que o ser humano pode sentir é ter que enterrar um filho, né? A própria Glória Pérez falou um negócio que, assim, para mim pegou muito forte, que foi como é pesado você fechar os olhos de um filho, né? Porque ela me parece que botou a mão aqui nos olhos de Daniela Pérez e tentou fechar. Isso pegou muito forte em mim, porque eu já lembro de um caso em que o rapaz enterrou um filho pequeno e o filho sofreu um acidente, né? Dentro de casa, ele enterrou o filho pequeno e quando ele voltou para casa, ele teve que arrumar os brinquedos do filho. Quando ele voltou do velório. E ele falou isso para mim, né? A experiência mais dolorosa que eu poderia ter na minha vida era ter que arrumar os brinquedos do meu filho quando eu voltei para casa do velório dele. E não dá nem para imaginar o quanto que isso é doloroso. Então é muito compreensível. A gente está falando de mecanismos de defesa aqui. Eles foram extremamente saudáveis e eles foram extremamente necessários e indispensáveis para que todo aquele grupo pudesse, aos poucos, ir elaborando aquilo que aconteceu. Foram umas aberrações de informações em muito pouco tempo, né? Daniela Pérez sumiu. Como assim? Ela é muito conhecida, sabe? Tipo, era provável, não seria uma coisa do outro mundo naquele período se sequestradores vissem que era Daniela Pérez e desistissem do sequestro. Isso não seria algo do outro mundo, né? Ou do assalto, por exemplo. Não seria uma coisa do outro mundo. Mas aí depois ela não só desapareceu, como também agora ela está sem vida. Mas como assim? Não tem como. É uma pessoa cheia de vitalidade, sabe? Ela esbanja a vitalidade na manifestação artística dela, uma menina jovem, não tem como. Não só isso, mas também quem tirou a vida dela foi uma pessoa que estava muito próxima, foi o Guilherme de Pádua. Como assim? Mas o que foi que aconteceu? Não só isso, mas também o modus operandi foi dessa forma, extremamente violento. Quer dizer, é uma aberração, é um conjunto de informações
que não tem como dar conta disso tudo. Então é muito saudável esses mecanismos de defesa, né? Eu estou falando sobre isso porque para ninguém, eu sei que quando a gente faz esses vídeos chega sempre alguém de fora, para ninguém estar falando uma bobagemzinha aqui sem saber exatamente do que se trata, né? Sobre o que é que a gente está falando, né? Então esse documentário é um documentário que deixa muito claro assim diversas situações onde mecanismos de defesa se apresentam, tá? Lógico que existiram mecanismos de defesa de todas as partes, mas é exatamente do que a gente falou, assim, era muito necessário que isso acontecesse. Era muita informação pesada para que o ego de todas as pessoas desse conta. E lembrando que a gente está falando do ego aqui no sentido psicanalítico, tá? No sentido de eu. Né? Não estou falando de ego no sentido de egoísmo. Eu estou esclarecendo isso porque em determinado momento, eu não sei quem é que fala, eu acho que foi o Fábio Assunção que falou sobre uma argumentação egóica. Naquele termo que ele está usando lá no documentário, ele está falando uma argumentação egoísta, né? Autocentrada, egocentrada, uma argumentação do Guilherme de Pádua quando encontrou ele na cadeia. O Guilherme de Pádua não estava aparentemente preocupado em tirei uma vida de uma jovem, ele estava preocupado em acabei com a minha vida. Então ele vai dizer que foi uma argumentação egóica. Naquele sentido ele está falando de um termo. Quando eu estou falando de ego aqui no vídeo, eu estou falando no sentido psicanalítico. De você ter um ego, né, que seria o eu, você ter um superego, que poderia ser traduzido como super-eu, que é muitas vezes o tirano, e você ter o id, né, que seria a questão instintual. E o ego mediando, né, as exigências do superego e os desejos do id. É sobre esse ego que eu estou falando aqui. Muitas vezes esse ego não dá conta de um conteúdo que é muito pesado para ele, então ele desenvolve mecanismos de defesa. Por exemplo, a questão da Glória Pérez seria muito compreensível mesmo, se ela tivesse desejado uma morte muito lenta e muito trágica e muito dolorosa para o Guilherme de Pádua. Não podendo fazer isso, talvez ela tenha sublimado todo esse processo, o que é um mecanismo de defesa extremamente rebuscado, e tenha não só produzido esse documentário, mas tenha lutado aí contra algumas causas que tenham a ver com isso. É muito provável que ela tenha sublimado isso e tenha ajudado ela a solucionar também esse caso, né? Porque ela foi investigar, ela fez uma investigação por conta própria. Então, os mecanismos de defesa, eles surgem em todo mundo e a todo momento, tá? E na clínica é importantíssimo você aprender a perceber quando esses mecanismos de defesa, eles podem ou não estar se manifestando, e com um certo manejo você colocar isso frente ao seu analisando, né, ao seu paciente. Eu acho que é uma atividade que todo psicanalista deveria fazer, ou estudante de psicanálise, ou até mesmo estudante de psicologia, assistir esse documentário a partir dessa perspectiva, tentando identificar os mecanismos de defesa que, como eu já falei, foram extremamente saudáveis, e o mecanismo de defesa, por exemplo, como negação, só não é saudável a longo prazo. Se você permanece muito tempo não conseguindo dar conta daquela informação, o que não parece ter acontecido com eles, né? Parece que no momento de cada um conseguiu realmente entender o processo. E aí é uma coisa interessante para você ver como o inconsciente ele é atemporal. A gente fala que tem passado, presente, futuro. Lá no documentário eles estão falando muita coisa do passado. Isso do ponto de vista consciente. Do ponto de vista inconsciente é atemporal. Do ponto de vista inconsciente, aquilo ainda está muito vivo na mente de todas aquelas pessoas que estavam envolvidas lá. Você pode, inclusive, verificar isso pela emoção deles quando eles estão relatando o fato, né? Então, eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações, e eu te vejo no próximo vídeo.